Tem coisas que João revelou que não podiam se cumprir. Bom, Por exemplo, quando fala das duas testemunhas, que elas vão ser mortas em praça pública e o mundo inteiro vai trocar presentes e vai celebrar a morte deles. Como é que o mundo inteiro pode celebrar uma coisa que acontece lá em Jerusalém? Através da internet, através da televisão. Então não era possível, naquele tempo, que aquela profecia se cumprisse. quando João escreveu o livro do Apocalipse, qual foi o objetivo de Deus em trazer essa revelação sobre o final dos tempos para João? Jesus, Apocalipse, no grego, né, apó é uma preposição que significa para longe de, né? E calipto é esconder. Então, Apocalipse é tirar o véu. Uau! Então, é literalmente, por isso que no inglês é revelation. É revelação, porque você tirou o véu. Então, o livro de Apocalipse começa com Jesus se apresentando para João. Ele agora é bem velhinho, não podemos nos esquecer que João era o mais jovem dos apóstolos. Ele provavelmente, na época que Jesus estava com eles, devia ter uns 17, 18 anos. Muitos falam que ele era um discípulo amado, mas na verdade quem falou que era o discípulo amado era ele mesmo. Mas ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. E o interessante é que na crucificação, o único apóstolo que não fugiu e que estava presente foi ele. E talvez seja por causa disso que Deus permitiu que ele tivesse a revelação do Apocalipse. Porque agora ele está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é a ilha que fica ali no Mar Egeu, né, perto da Turquia, perto de Éfeso. E ele estava preso por causa da perseguição do imperador Domiciano, que foi um imperador terrível, que perseguiu os cristãos, matou. E João, estando lá, achando que ia morrer, né, perto de 95 anos, porque o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, né, depois de Cristo, e aí então ele tem a visão de Jesus, mas não o Jesus que ele andou, com quem ele andou, mas o Jesus com o corpo glorificado. E ele cai na terra, e aí Jesus toca nele e fala, sou eu. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. E aí ele fala, escreve as coisas que eu vou te mostrar, porque o tempo é chegado. E o interessante é que o livro de Apocalipse, Paulo, ele tem muita semelhança com o livro de Daniel no Velho Testamento. Muita semelhança. Os tempos, as figuras. Só que lá, quando Daniel, quando escreveu o livro de Daniel, ele estava exilado na Babilônia. Isso. Os babilônios vieram para a terra de Israel em 3 incursões. Em 605 a.C., 596 e depois 586. E levou todo o povo cativo. Daniel foi levado juntamente com os jovens nobres para serem treinados e receber toda aquela população que viria, falando já agora não só a língua hebraica, mas também a língua dos babilônios. Daniel, ele foi primeiro-ministro de 3 reis diferentes. Foi um homem que Deus levantou de uma maneira extraordinária. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Ele foi de Nabucodonosor, depois ele foi de Nabonido, e foi também de Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor, e por fim de Dario, que é quando os persas vêm e destroem a Babilônia. Ciro veio juntamente com seu aliado e seu genro, que era o Dario. Que teve aquela revelação na parede. Isso. Não, quem teve a revelação na parede foi Daniel, mas quem viu foi o Belsazar, Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor. Estava fazendo aqueles bacanais lá, no meio daquilo, usando os utensílios sagrados do templo, ele viu aquela inscrição, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele não entendia o que era, chamou os sábios, ninguém sabia, chamaram Daniel. E Daniel interpretou dizendo, foste pesado na balança e foste achado em falta. Hoje o teu reino sai das tuas mãos. Naquela hora, os persas estavam invadindo, né, os jardins suspensos da Babilônia, e ali entraram, mataram Belsazar. E no momento que eles encontram com Daniel, Daniel recebe isso e fala, seja bem-vindo, eu já esperava por você. Uau. Ele, como assim? Esperava por mim? Ele falou, o profeta Isaías te chamou pelo nome. Isaías chamou a Ciro pelo nome aproximadamente 180 anos antes.
Ciro ficou tão alucinado quando ele viu as escrituras, ele falou, mas o que ele diz de mim? Ele te chama de meu pastor e diz que você vai ajudar o povo que está cativo a voltar para Jerusalém. E foi o decreto de Ciro que permitiu que o povo de Israel saísse da Babilônia. Traduzido por Daniel, explicado por Daniel? Por Daniel, não, mas ele certamente conhecia, né, a língua dos babilônios, porque Babilônia e Pérsia são vizinhos. Então é que nem português e espanhol, as pessoas entendem umas às outras. E ali naquele momento, então Ciro permite que o povo volte, aí Zorobabel, o primeiro líder que traz o povo de volta, e a história vai continuando. Mas eu citei Daniel pelo seguinte, porque quando o anjo Gabriel revela o futuro, porque ele começou a orar, ele percebeu que os 70 anos que Jeremias havia dito estavam chegando ao fim. Então ele foi orar a Deus. O senhor falou que eram 70 anos, como é que vai ser que a gente vai voltar? E aí vem o anjo Gabriel e traz toda a revelação para ele. E ele fala de 70 semanas, né? No caso, no hebraico, é 77. São 77 anos. Então, ele diz, desde a ordem da saída da Pérsia para Jerusalém, começa a contar. Eu tenho um estudo, num dos meus cursos sobre Apocalipse, que eu mostro a data que Jesus entrou em Jerusalém, porque está citado lá. No jumentinho, aquela no primeira. jumentinho, como Zacarias fala. E ele diz, não só que seria morto ungido, então fala da cruz, e depois ele fala de tudo que aconteceria até o final. E a última semana, que é chamada Semana da Grande Tribulação, ela vai ser iniciada com um grande acordo de paz. E a semana são 7 anos. 7 anos. É porque é Shavuot, né? Na verdade, fala de 70 setes. 70 setes são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. O povo de Daniel era o povo de Israel e a cidade era Jerusalém. Então tem alguns teólogos hoje que acham que isso não tem mais nada a ver com os judeus, não acreditavam que os judeus iam voltar para a sua terra, só que eles estão voltando, e voltaram. E tudo está se cumprindo. E ali, quando Israel volta para a sua terra, começa o tempo do fim. Então, assim, mas o que eu quis dizer é o seguinte, no tempo de Daniel, o anjo fala assim, você sela as profecias porque o tempo não é para agora. Mas quando João ouve Jesus falando, ele fala, você revele e escreve no livro aquilo que eu vou revelar. Que coisa tremenda, né? O anjo falou para Daniel, eu estou te mostrando, você vai por aí, mas você não vai ter entendimento e você não vai revelar para todo mundo. Mas para João ele diz, escreve tudo que eu vou te revelar, porque o tempo é agora. Uau. Então, nós estamos vivendo, o Paulo, o tempo do Apocalipse. Existe uma verdade na escatologia, né? Escatologia é a doutrina do tempo do fim. Estudo do final dos tempos. Aliás, perdoe-me o lapso, o meu livro que eu estou lançando agora, dia 10, é um livro que chama O Apocalipse Agora. 800 páginas. Uau. É um compêndio, é o maior compêndio escatológico que eu já vi no mundo. Nunca vi um livro sobre Apocalipse. Sobre Apocalipse. Vou te mandar depois para você que gosta de ler para dar uma olhada lá. Mas por que eu estou dizendo isso? Tem coisas que João revelou que não podiam se cumprir. Como? Por exemplo, quando fala das 2 testemunhas. Que elas vão ser mortas em praça pública e o mundo inteiro vai trocar presentes e vai celebrar a morte deles. Como é que o mundo inteiro pode celebrar uma coisa que acontece lá em Jerusalém? Através da internet, através da televisão. Então não era possível, naquele tempo, que aquela profecia se cumprisse. Isso. Porque a Bíblia diz claramente que o mundo inteiro vai celebrar, porque as duas testemunhas serão 2 profetas que vão descer o porrete. Entendeu? No anticristo, que vai estar nessa época governando e propondo, né, um acordo de paz para o mundo, e as pessoas vão adorar esse cara. E aí eles vão dizer, ele não é o Messias, ele não é o Mashiach, ele não é o Cristo. E eles vão confrontar o anticristo, até que ele, num determinado momento, ele recebe a autoridade para matar os 2. E aí a Bíblia diz que o mundo inteiro vai festejar. Vai festejar. E é bem fácil entender isso quando nós vemos pessoas do bem apoiando Hamas.
pessoas aplaudindo e defendendo o Hamas. Um grupo terrorista que matou dezenas de crianças em escolas, sequência, 10, 20, 30, cortando a cabeça, decepando crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então... Filmando e rindo. E filmando, sim. Eu comecei a ver um desses filmes. Eu comecei a ver, chorei 3 dias. Eu também. Chorei por 3 dias. Comecei a ver, chorei por 3 dias. Isso foi a menor das maldades. E defender terroristas. Então tem gente, esse é o final dos tempos. Vai ter gente defendendo terrorista. Tem gente defendendo assassinos. Tem gente defendendo, tem gente para tudo. Porque é um engano, né? Porque quando Jesus ele vai falar no discurso profético, que está relatado em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele começa dizendo, ninguém de modo nenhum vos engane. Ele fala 5 vezes sobre o perigo do engano. Perigo do engano. E Paulo também, quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz, no final dos tempos, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O engano é tão grande que você vê, por exemplo, nesses lugares de extremistas, de muçulmanos, e aqui eu quero diferenciar o muçulmano dos terroristas extremistas, mas eles matam pessoas homossexuais. Matam. E como é que podem ter um grupos vídeo, de gays defendendo esses caras? Eu vi um vídeo, eu não sei se foi na invasão do Afeganistão, por aquele grupo radical, eram 80 homens num prédio de 5, 6 andares. Era Al-Qaeda na época do Afeganistão. Al-Qaeda. E eles botaram os 80 para pularem e morrerem na queda. E quem não queria pular, empurrava, atiravam na cabeça e jogavam. E grupos obrigados de feministas. A pular. E os grupos feministas que apoiam isso? Free Palestine, Palestina Livre. Cara, esses camaradas, eles estupraram, eles mataram mulheres, eles abriram o ventre de uma mulher grávida com uma faca, arrancaram a criança. Na frente do pai. Na frente do pai, da família. Então eu te pergunto, como é que uma pessoa que é feminista, que defende o direito da mulher, apoia isso? Se não for pelo engano, que é de fato uma potestade espiritual que está acontecendo nesse mundo. Por isso nós vemos... O engano é a potestade espiritual. É um dos primeiros sinais do final dos tempos. Quando Paulo tipo Jezabel, manipulação. Sim, Jezabel é manipulação, né? Mas Paulo diz assim, ninguém de modo algum vos engane, porque está falando da vinda de Jesus, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e então seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É bom explicar rapidinho o que é apostasia para... Bom, muito bom. Apostasia é uma palavra transliterada. Eu vou explicar o que é isso. Batismo. O que é batismo? Imersão? No grego, essa é uma palavra grega. Batizar é mergulhar. Isso. Então, apostasia também é uma palavra grega que foi transliterada para o português. Apostasia significa divórcio. Se você for para a Grécia hoje e quiser divorciar, você fala, eu quero fazer apostasia. Agora está falando da apostasia de quem? Dos que foram cristãos, que tiveram uma aliança com Deus e que romperam com Ele. Ninguém apostata se não tiver casado. A igreja era noiva, a noiva veio, casamos, e agora estamos nos divorciando da noiva, que a noiva é a igreja de Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a apostasia será o abandono, o rompimento da aliança com Deus de pessoas que já tiveram uma experiência com Deus. E isso acontecerá por causa do quê? Por causa do espírito de engano. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse é o tempo. Paulo... Então, só para você entender, nós estamos falando, lá a gente está falando que no final dos tempos, nesse tempo de Apocalipse, tempo desse que prepara o final dos tempos, vai ter a apostasia. Aquelas pessoas que eram conectadas a Deus, criam na palavra, criam no evangelho, profetizaram, oraram, eram crentes genuínos, vão ser enganados e vão contra a fé. É isso. Ouvindo doutrinas, mentiras e enganos. Vão contra tudo que a Bíblia... E não serão só narrativas lógicas. Serão narrativas empoderadas por espíritos de engano.
demônios. Já está cheio dessas narrativas. Opa, está demais. Que não faz lógica. Não, você vê pessoas dentro da igreja dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Pastores que outrora foram brilhantes, agora estão dizendo, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, gente que foge à lógica e diz que criança nasce sem sexo. É. Que ela vai escolher, é como se não soubesse que XX, XY, homem e mulher. Genética. É genético, é biológico. E que tem padrões diferentes, padrões mais masculinos, padrões femininos, dizer que isso não existe. Eu gosto muito do Jordan Peterson, você deve conhecer bem, né? E eu vi um debate dele com uma jornalista... Ele é demolidor de jornalista. Não, ele é fantástico. Dessa ideologia woke, e aí a discussão era que homens e mulheres eram iguais. Ele falou, não são iguais. Geneticamente não são iguais e nem psicologicamente são iguais. Ele diz, por exemplo, por que existem homens, majoritariamente homens, na indústria, por exemplo, da construção? Camarada assentando tijolo e tal. Por que as mulheres não vão? Porque são homens que têm vontade de fazer isso. Por que homens que vão para a guerra na sua maioria? E as mulheres ficam em casa? Porque existem diferenças. Agora, hoje, Satanás ele vai atacar tudo, como diz Paulo, que o anticristo, isso aqui é uma outra palavra interessante de eu trazer, ele é chamado, na Bíblia, ele é chamado de o iníquo. Só que no original, a palavra iníquo é anomos. O que é nomos? É lei. O que é isonomia? O que é ergonomia? Nomos é lei. E a é o prefixo de negação. Então, quem é o anticristo? É aquele que não vai se submeter a nenhuma lei. Nem lei de Deus, nem lei social. Como é que é? É anomia. Eu lembro de muita gente, viu? Eu também. Tem alguns até que eu falo, Deus só não é o anticristo porque nasceu no Brasil. Porque anomia que vai contra todas as... Anomia é a pessoa que não cumpre nenhuma lei. E o anomos, que é o iníquo, ele é o indivíduo que ele se rebela contra todas as leis. As leis sociais, as leis espirituais. E ele, inclusive, diz, né? Que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Eu cheguei numa tese, numa estrutura, numa tecnologia de enriquecimento, que eu tenho ensinado nos meus livros, nos meus cursos, e depois dos 40 anos, eu nunca mais parei de ganhar dinheiro nenhum mês da minha vida. E é isso que eu vou te ensinar. Não alguém que é um teórico, não alguém do palco da internet, porque eu não sou do palco da internet, minha empresa tem muitos funcionários. Eu sei como ganhar dinheiro, eu sei como investir, eu sei mudar a mentalidade. E se você quer mudar a sua mentalidade, você quer dar algo melhor para a sua família, para os seus filhos, você cansou de contas atrasadas, cansou de olhar para o cardápio, o lado direito do cardápio e olhar o preço que você pode pagar. Se você cansou de estar apertado, de viver uma vida quem, deixa eu fazer o seguinte, clica aqui no link da descrição e faz esse treinamento comigo, vai mudar a tua vida. Se você cansou de estar nessa pindaíba, se você decidiu sair da zona de conforto, então acessa esse QR Code e vem estar comigo nesse treinamento que ele vai mudar a tua vida.